A gente tem falado então sobre fé. Eu falei sobre fé da última vez que eu estive aqui. E hoje eu vou falar sobre inimigos da fé. Vamos falar sobre aquilo que tenta parar a nossa ação de fé na nossa vida. E a gente tem falado como uma definição de fé, que fé é viver em total união com Deus. Você pode dizer isso comigo? Fé é viver. Vira para duas pessoas e fala: fé é viver. Fé é viver. Fé é viver em total união com Deus, depositando tudo que você é, tudo que você tem em quem? Nele, em Jesus. Jesus é o firme fundamento da nossa vida. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, estando em total e completa dependência dele. Gente, o inimigo das nossas almas não quer que a gente seja dependente de Deus. Quem é que já sabia disso? Aleluia. Ele não quer que a gente seja dependente de Deus. Ele quer que a gente seja dependente de nós mesmos. O mundo está aí justamente para isso, para que a gente encha os nossos olhos e a gente possa dizer: foi eu que conquistei, foi o meu braço que conquistou. Meu Deus, lê do engano. O Satanás, o inimigo das nossas almas, quer com que a gente seja dependente de nós mesmos e não sejamos dependentes de Deus. E com isso ele lança algumas setas para nos separar de Deus e minar a nossa certeza nele. Eu quero que você saiba nessa noite, e esse tem que ser o nosso fundamento, que a nossa jornada com ele é sempre vitoriosa. A nossa jornada com Deus, diga com Deus, é sempre vitoriosa, porque ele sempre nos conduz em triunfo. Você já ouviu essa passagem? 2 Coríntios 2, 4. Ele não nos conduz ao triunfo. A Bíblia diz que ele nos conduz em triunfo. Enquanto nós vamos andando com ele, a vitória vai se manifestando. Isso quer dizer que eu e você vamos deixar de ter tribulação? Não. Isso quer dizer que durante a nossa jornada o inferno não vai jogar alguns sentimentos na nossa vida para que a gente pense que a gente está andando em derrota? É claro que ele vai fazer. Ele está há mais de 6.000 anos fazendo isso. Mas Jesus veio para nos revelar e para conquistar na cruz do Calvário aquilo que eu e você não podíamos fazer por nós mesmos. Ele conquista uma vida. É por isso que ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que ele tem para mim e para você. Então, gente, caminhar com Deus significa estar preparado no Espírito. Abra comigo em Efésios, por favor, capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. E Paulo está terminando essa sua carta ao povo de Éfeso. E ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês notaram que não é na nossa própria força? Ele está falando: sejam vocês fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos no seu relacionamento com Deus. E essa força do seu poder está falando da palavra de Deus, do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, da onde é que vem a nossa força que eu e você precisamos para enfrentar os nossos problemas? Quem enfrenta problema aí? Aleluia. Deus abençoe ali o irmão, Deus abençoe a irmã ali. Aleluia. Glória. Quem pode levantar a mão? Aleluia. A recomendação do apóstolo Paulo é: se fortaleça. O que é que nós estamos fazendo antes do combate? Uma vez eu ouvi disso de um pastor, acho que eu comentei na nossa conexão de jovens, que ele fala que a gente tem que afiar a nossa espada antes do combate. E muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa para afiar a espada
Minutos antes do combate, quando a gente vê o exército chegando, a gente senta na cama, já pega aquela nossa faquinha que a gente tem, que a gente ganhou ali do Savenhago, aleluia, trocou os ticketzinhos do Savenhago, pegou aquela melhor e já vai limando. Jesus, segura só mais um pouquinho, segura essa chuva só mais um pouquinho, segura esse exército só mais um pouquinho, quando a gente já podia estar preparado. A nossa chamada para você para fazer atos é: vem afiar a sua espada com a gente. Quem está comigo? É tempo da igreja se levantar, são últimos dias. Jesus está voltando. É tempo de nós afiarmos a nossa espada. Ele diz: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Não apenas uma parte dela, vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, a gente não pode desprezar as disciplinas espirituais. A gente não pode preferir uma em detrimento da outra. Pastor, amo orar, glória a Deus, amo estudar a Bíblia, detesto jejuar. O que isso quer dizer? Que vai ter uma área que Satanás vai tentar entrar, porque a gente não está vestindo toda a armadura de Deus. Eu tenho um livro, esse livro, gente, é fantástico. É um livro de um autor americano chamado Richard Foster, e chama Celebração da Disciplina. Se você gosta de ler, anote, porque é um clássico da fé. Celebração da Disciplina. E ele fala aqui sobre essas disciplinas espirituais. E ele classifica as disciplinas espirituais em 3 categorias. Ele fala de disciplinas interiores, que é a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Ele fala de disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E ele fala de disciplinas associadas, conecta todas elas: confissão, adoração, orientação e celebração. Uma das frases que ele coloca logo no início do livro, ele diz assim, deixa eu ver se eu botei aqui: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. É aquilo que a gente quer para ontem. A gente já pediu a Deus, e agora a gente está esperando que vai acontecer. Não é amanhã não, é 2 dias antes. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. E por profunda a gente não está falando de cabeça, a gente está falando de profundidade de coração. Você vai ver nesse livro que ele fala da profundidade do nosso coração. Ele continua dizendo: as disciplinas clássicas da vida espiritual convidam-nos a passar do nível na superfície para viver nas profundezas. Elas nos chamam para explorar os recônditos interiores do reino espiritual. Uma vez eu fiz uma série chamada Rios do Espírito, e no último episódio, o título é A Maré Está Subindo, e eu pensei justamente nessa questão da gente ir mais profundo. Porque se a maré está subindo, gente, tem que saber nadar, aleluia. Só que você sabe que muitas vezes ali em cima você está olhando aquele mar bonito, já é bonito o suficiente, mas se você for mais profundo e olhar para dentro do mar, você descobre outras coisas. Aí eu coloco alguns níveis que você pode ir mais profundo. Você pode ir só de cara limpa, é ou não é? Vai ser difícil na praia, porque vai entrar sal no rosto, aleluia. Mas você pega lá e tenta abrir o olho, você consegue ver até alguma coisa. Você vai naqueles lados lá de Angra dos Reis, aquela piscina azulzinha, clarinha, e você até de fora assim, você consegue ver umas tartarugazinhas passando aqui por perto, maravilha. Se você abrir o olho lá dentro, você até consegue ver uma coisa. Mas se você botar um snorkel, você sabe o que é um snorkel? Aquele aparelhinho, aquele tubinho, você consegue manter a sua atenção um pouco mais de tempo. Por quê? Porque você está respirando e você consegue manter. Você vai mantendo ali com o snorkel, só que você não consegue ir mais fundo. Para ir mais fundo, tem que fazer treinamento de mergulho. Tem que comprar o oxigênio, comprar a roupa de mergulho, fazer um treinamento e ir para a prática. Mas ainda tem mais um nível, o nível do submarino. Esse daí é um nível hardcore.
mas dá para ir. Você está entendendo que existem níveis onde a gente pode ir em Deus? Água nos artérios, água nos joelhos, água nos lombos e águas que só dá para passar a nada. E Deus está nos chamando para a gente ir mais profundo. Nesse livro, Ele nos convida a gente ir mais profundo. Eu tenho lá no meu blog, eu tenho uma escola de fundamentos. E nessa escola de fundamentos, um dos cursos é um povo que ora. A gente se incentivar, a gente aprender sobre oração. Porque quando a gente aprende fundamentos de oração, como a Polly falou, e a gente coloca em prática, gente, isso vira um hábito. Lembra que o Lu falou que ações geram hábitos. Pensamentos geram ações, ações geram hábitos. Quer aprender a orar? Quem quer aprender a orar? Aleluia, eu quero aprender a orar. Sabe como é que a gente aprende a orar? Orando. A gente dá fundamentos, a gente dá... Aqui na Atos mesmo, a gente tem um curso sobre oração também. Então é muito bom a gente poder aprender tudo isso. Vamos lá continuar. Efésios capítulo 11. Então ele fala: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13, por isso, peguem. Ou seja, é uma atitude nossa. Não vai cair em você. Não é tipo Power Rangers. Sabe, que ele entra na máquina e o negócio já vai tchu, 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 tchu. Peguem. Quem é da época do Power Rangers? Eu tô de... Aleluia, né? Você achou que eu ia ser daqueles pastores que ia entrar igual aqui Power Rangers, né? Aleluia. Glória a Deus. Não cai do... Gente, peguem. Sabe por quê? No cristianismo, na vida com Jesus, a gente precisa aproveitar tudo aquilo que a gente tem e a gente precisa pegar pela fé aquilo que é nosso. Então o apóstolo Paulo usa uma palavra muito específica: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Depois de ter vencido o quê? Tudo. Você acredita na palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz que é possível vencer tudo. Mas ele começa lá no verso 10 dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, portanto, verso 14, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E eu quero ver com você algumas dessas setas que o inferno joga, que nós precisamos parar com o escudo da fé. E a Bíblia fala que são flechas, são setas inflamáveis. Ou seja, quando pega fogo, começa a pegar em tudo. Então a gente precisa parar com a nossa fé. Fé é o quê? Viver em total união com Deus. Como é que a gente para as flechas do inferno? Já estou dando spoiler. Como é que a gente para as flechas que o inferno joga contra nós? Vivendo em total união com Deus. Como é que eu paro as flechas? Dependendo de Deus. Flecha número 1, eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 3. E o que o apóstolo Paulo está falando, você vai ver que lá no início a historinha era a mesma. Gênesis capítulo 3. Seta número 1, que pega muitas vezes a gente, a falta de ação. Paulo falou de Tiago. Não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes. Gênesis capítulo 3. E eu quero que você veja isso aqui comigo. No verso 1 diz: mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens. Numa outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, diz que todos os animais
do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. E aqui já está a primeira coisa, porque lá em Gênesis capítulo 2, quando você volta um pouquinho, Deus diz para Adão assim: Adão, eu estou te dando um propósito, e o propósito que eu estou te dando é: você vai cultivar e guardar o jardim. Ora, se precisava de cultivar, precisava cuidar do jardim, maravilha, Deus tinha plantado um jardim para o homem. Agora ele falou: está tudo plantado, está tudo pronto para você, cuida. Número 2, ele fala: você precisa guardar o jardim. Gente, se precisa guardar, é porque tem coisa que vai tentar entrar na nossa vida que não pode entrar. Tinha coisa que estava fora do jardim, que Adão tinha que falar: aqui não. E o que é que precisava ficar fora? A serpente. A serpente não era um animal do jardim. A serpente era um animal do campo. Ficava fora do jardim, não podia entrar. E aí, olha só o que aconteceu. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, nos lembra: temo que assim como a serpente com a sua astúcia. Ou seja, tem coisa que vai entrando na nossa vida e que a gente nem percebe por falta de ação. A gente sempre fala aqui da plataforma: gente, tem coisa que a gente tem que cortar logo. Corta o problema enquanto ele é pequeno, já ouviu isso? Corta o problema enquanto ele é pequeno, porque quando cresce fica difícil dominar. E aí a gente vê aqui em 2 Coríntios: temo assim como a serpente, como a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A palavra astúcia, olha só que interessante, a palavra astúcia no grego, panurgia, ela significa prontidão e habilidade de enganar com uma falsa sabedoria. Está dizendo então que Satanás veio com uma astúcia, veio com uma prontidão. O inimigo está pronto para enganar a mim e a você. Por isso Deus deixa registrado aqui para a gente tomar conta, guardar a nossa própria vida. Como? Agindo pela fé. Como é que eu paro isso? Com o escudo da fé, dependendo de Deus. Porque Satanás está pronto e ele tem a habilidade para usar contra nós com uma falsa sabedoria. É por isso que a Bíblia fala de falsos irmãos, falsos cristos. A gente vai ver aqui: falsos irmãos, falsos cristos, lobos no meio de vós. Olha, quando eu sair, diz o apóstolo Paulo, lá em Atos, quando eu sair, lobos no meio de vós surgirão. Por que Paulo está falando isso? Não era gente que ia sair de fora, que ia chegar e que vocês iam notar logo. Não, era de dentro daquela congregação. Ele está falando: cuidado, guardem o coração de vocês. Mateus capítulo 24, verso 23 e verso 24, Jesus falando sobre a sua volta. Ele fala: então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, veja, operando grandes sinais e maravilhas. Gente, a gente tem que estar preparado. Porque o falso Cristo e o falso profeta vão operar, não são sinais não, são grandes sinais e maravilhas e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, gente, a falta de ação da nossa parte em nos encher da verdade pode ser uma porta aberta para o engano. Vou falar de novo: a falta de ação da nossa parte em nos encher da verdade. Hoje eu estava ouvindo um pastor, eu acho que era o pastor Luiz Fernando, que ele estava pregando de manhã lá na sede. Ele falou: a gente se alimenta todos os dias, e quando não alimenta, o estômago começa a roncar, mas a gente come uma refeição espiritual por semana. Como é que a gente vai ficar forte? Como é a frase do pastor Hélio? Como é que eu posso ser forte se a minha mente é fraca dele? Então eu preciso de conhecimento, e quem transforma esse conhecimento em revelação é o Espírito Santo. Veja, gente, a fé é uma ação com base em uma crença, em uma certeza. Fé é ação. Diga comigo: fé é ação. Então a primeira coisa que a gente vê em Gênesis capítulo 3 é a falta de ação de Adão.
Número 2, qual é a segunda coisa que a gente vê? Segundo inimigo que a gente vê aqui, a dúvida. Ainda no verso 1, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que você ouviu bem? Que Ele já levou sobre si cada uma das suas enfermidades? É isso mesmo que está escrito lá em Isaías? Será que é isso mesmo que Deus conduz você sempre em vitória? Será que é isso mesmo? Será que depois de ter vencido tudo, você pode permanecer inabalável? Será? Estratégia do inferno número 2, que ele coloca a dúvida. Quanto mais dúvida você tiver, menos espaço haverá para a fé. E Tiago nos lembra disso. Capítulo 1, verso 5 até o verso 8. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Será que Deus ainda cura? Será que os planos de Deus ainda vão se cumprir? Pastor, estou esperando há tanto tempo. Será que eles ainda vão se cumprir? Será que essa promessa de Deus é para mim? Se Deus é a minha vitória, por que eu estou passando por essa dificuldade? São as dúvidas que Satanás coloca no nosso coração, para que a gente desista de depender de Deus. A gente está falando que todas essas setas, o objetivo delas é fazer com que a gente pare de depender de Deus. Porque quando a gente duvida, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tentar dar um jeitinho. Se Deus não vai chegar, eu vou falar sobre isso. Se Deus não vai chegar, eu vou dar aqui meu jeito, eu vou organizar tudo. Veja, gente, a gente precisa então revisar as promessas de Deus nas Escrituras e meditar sobre o que Deus fez por você no passado. Está com alguma deficiência espiritual, pastor? Com relação à cura, estou passando uma necessidade aqui no meu corpo. Veja promessas de cura que Deus deixou para você. Tome o remédio correto. Seja intencional. Você está com dor de cabeça, você não toma remédio para dor de barriga. Você está com dor no pé, você não toma remédio de verme. Você toma um remédio específico que você sabe que vai curar aquela sua dor. Por que a gente não faz isso com a palavra de Deus? Demanda tempo. Tem que ler a bula, aleluia. A prescrição médica está aqui. Tome todos os dias, quantas vezes quiser esse remédio. Pega a promessa, lê, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê mais uma vez. Mas pastor, já faz 5 anos, o pastor Hélio estava contando para a gente. Outro dia, um pastor americano, ele estava sofrendo uma enfermidade durante 5 anos, gente. Imagina, todos os dias falando: eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Ele já levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. Até que um dia ele estava assistindo algo, se eu não me engano, na internet, um culto lá ao vivo, e o preletor falou: deu uma palavra, gente. Quando deu uma palavra, o Espírito Santo testificou no coração dele: é hoje. Meu Deus, 5 anos confessando, 5 anos acreditando. No momento que aquele preletor falou: é hoje, e falou para ele a palavra, ele acreditou e na hora ele foi curado. O remédio que a gente toma é paliativo. O que Deus quer fazer é milagre na nossa vida. E que o inferno quer jogar dúvida, para que a gente, ao longo desse tempo, a gente pare de acreditar, a gente pare de depender dele. Vá tomando o seu remédio, mas vá confessando a palavra de Deus. Diga: o que me cura é a palavra de Deus. Tome o remédio, seja sábio. Tome o remédio e diga: o que me cura é a palavra de Deus. Eu, por suas pisaduras, já fui sarado. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Não foi porque o pastor disse, é porque está escrito. Isaías capítulo 53 é uma promessa válida para mim e para você. Continue confessando até você ver o resultado. Não desista. Meu Deus, essa aula está boa, aleluia.
Número 3. Terceira seta que o inimigo joga, a autossuficiência. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe, olha, Deus sabe, que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Por que Satanás coloca isso como Deus? Porque Deus é onipotente. Deus precisa de quem? Deus precisa do quê? Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Nós é que precisamos dele. Nós é que adoramos porque nós reconhecemos quem ele é. Nós é que doamos porque nós sabemos que ele foi generoso conosco e tudo aquilo que chega na nossa mão pertence a ele. Nós é que oramos porque nós precisamos ouvir a voz dele no nosso coração. Nós somos dependentes dele. E Satanás apresenta para ele um plano de autossuficiência. No momento que vocês comerem disso, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão decidir o que é bom para você. O homem não foi criado para decidir por si mesmo. O homem foi criado para ser dependente de Deus. Quem está comigo nessa noite? A gente está falando que fé é viver em total união com Deus, em ser dependente de Deus. Olha só Abacuque 2:4, só para lembrar. Eis o soberbo. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que depende de si mesmo. O soberbo é o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que diz: eu não preciso de Deus. E Abacuque nos lembra que eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela prática de ser convencido pelo Espírito Santo a depender constantemente de Deus. Nessa noite, para você sair daqui cheio no seu coração que eu e você precisamos depender de Deus. João capítulo 15, no verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha a constância de permanecer. E a palavra permanecer ali fala de habitar. A palavra permanecer ali, ela tem o sentido de um casamento, uma aliança. Se você permanece em mim e eu permaneço em você, você dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, eu e você não somos nada. Então, gente, confie na força do Espírito em vez da sua própria força. E reconheça a sua dependência de Deus em todas as coisas. A gente canta aqui uma música: quando não sei o que fazer, eu corro para ti. Vamos parar de bater cabeça, de tentar dar a solução para a nossa vida. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. E qual é o fim que deve estar no coração humano? Glorificar a Deus, viver para Deus. Número 4, uma outra seta que Satanás joga: confiar naquilo que vê. Gênesis capítulo 3, no verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. O problema, gente, é quando a gente começa a confiar apenas nas coisas que nós podemos ver e tocar. Lembra do Tomé? Só acredito vendo. Só acredito se eu tocar. Só acredito se eu apertar as feridas dele. O problema é quando a gente começa a ser guiado pelos nossos 5 sentidos. Quando eu só confio se eu estiver cheirando, se eu estiver tocando, se eu estiver vendo. Isso é um problema. Não importa quão sombria as nossas circunstâncias nos pareçam, sabemos que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo que não possamos vê-lo. Tu ages mesmo quando não vejo,
trabalhas mesmo quando não sinto. Não vai parar de agir. Não vai parar. Estou tentando pegar o tom ali do anjo ali, aleluia. A gente canta. Será que a gente se enche dessa palavra a tal ponto que a gente dependa do Espírito Santo para viver essa palavra? Tu ages mesmo quando eu não vejo. Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto eu estou descansando, Deus está trabalhando. Deus nunca para de trabalhar, gente. Ele descansou e colocou os seus princípios para trabalhar. Quando os princípios de Deus estão trabalhando, Deus está trabalhando. Por isso que a gente sempre fala, gente, descansa, porque tem alguém assentado no trono. Tem alguém que reina e que governa a nossa vida. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos como? Em total união com Deus. Andamos como? Dependendo de Deus e não daquilo que a gente vê. Meu Deus. Quinta seta. Meu jeitinho. Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Vamos dar o nosso jeitinho. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, eles não correram para Deus. Eles correram de Deus. E fizeram o que achava que era bom. Isso aqui vai cobrir a nossa nudez. Tem horas que a gente fica tão envergonhado de coisa que a gente faz que não importa. Você pode se enfiar debaixo da cama. O sentimento continua ali. De tanta vergonha. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Jesus amado. Você tenta enfiar igual um avestruz. Tenta enfiar sua cara no buraco. E o seu corpo fica para fora e você ainda sente. Está todo mundo me olhando. Tem coisas que a gente acha que é bom. Presta atenção. Nem tudo que é bom é divino. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nem tudo que é bom é divino. Você pode mudar de cidade? Pode mudar de cidade. Mas se não for uma direção de Deus, não vai ser divino. Pode ser bom. Aí você está fazendo cálculos, vê aquilo. Nossa, que maravilha. Acho que vai dar certo. Aí você vai na sua suficiência. Então eu e você precisamos ser continuamente guiados por Deus. Olha só esses versículos aqui, você já conhece, mas eu quero botar ele em várias versões, só para você lembrar. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. A mensagem diz: há um estilo de vida que parece inofensivo. Olha só que interessante, há um estilo de vida que parece inofensivo. Vou para a igreja uma vez só na semana. Tá bom, pastor. Parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Outro versículo, outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E foi justamente o que aconteceu com Saul, gente. Você lembra daquele episódio que Samuel virou para Saul e falou: Saul, espera. Palavrinha que a gente não gosta, é ou não é? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: espera, aleluia. Está quase acabando o culto, aleluia, espera. Samuel virou para Saul e falou: espera. E olha só o que aconteceu. Samuel chega e vê Saul fazendo o que não devia fazer. E ele pergunta: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: olha a minha solução. Vendo que está todo mundo se espalhando, vendo que está todo mundo saindo, vendo que está todo mundo, eu vou dar o meu jeito, aleluia. Ele vai falar: eu vou fazer, Saul disse. Ele diz: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Por que Saul não buscou a face do Senhor antes? Foi preparar a faquinha na hora da batalha. Assim, forçado,
pelas circunstâncias, oferecia o holocausto. E Samuel tinha falado: espera, porque eu vou oferecer os holocaustos. Olha só, o líder espiritual chegando para ele falando: espera, você vai. Samuel não estava dizendo assim para ele: você não vai não, estou te impedindo de ir. Ele estava falando: você vai. Deixa eu só fazer o que eu preciso fazer com você. Eu faço os holocaustos, você ganha a guerra. Olha só, ele continua dizendo: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Tem vezes que a gente perde as oportunidades porque a gente não aguenta esperar, a gente tem que dar o nosso jeitinho. Eu estava conversando com meu cunhado, eu achei muito legal o que ele me falou. Ele falou que José interpreta o sonho lá do padeiro, lá do copeiro. De repente, você lembra que o padeiro perde a cabeça. Surgiu uma vaga no Egito. Qual era a vaga que tinha surgido? Padeiro. Se o copeiro tivesse lembrado de José, e às vezes a gente fica: por que o irmão não me lembrou? Por que Deus não me chamou? Por que o pastor não falou isso comigo? Se o copeiro tivesse lembrado de José naquele momento, qual era a vaga que ele tinha? Padeiro, e não vice-governador. Tem vezes que nós precisamos esperar, porque a vaga ainda não foi criada. Quem está comigo? Porque Deus está organizando as coisas que Ele nos prometeu. Deus não tinha prometido a José vaga de padeiro. E às vezes, por causa do tempo, a gente se vende para a padaria próxima. Não, isso aqui tá bom, vou fazer isso aqui mesmo. Às vezes tem que esperar. E a Bíblia diz que José permaneceu preso e prosperou na prisão. Quando chegou o tempo certo, o copeiro lembrou: tem um. Você acha que José chegou lá botando banco em cima do copeiro? Tu não presta, rapaz. No Rio a gente fala assim, né, Nelson? Aleluia. Tu é um miserento, tu não presta, fiquei lá preso. Você podia ter falado de mim. Deus está organizando tudo. Quem crê nisso? Mas a gente precisa, nesse momento de espera, levantar o escudo da fé, para que a gente continue dependendo de Deus. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E lá na frente, no livro de Atos, vai nos lembrar que fará toda a minha vontade. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o meu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Qual era o jeito de Deus? Gênesis 3:21. Qual era o jeito de Deus? O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Eles fizeram cintas. Deus fez uma roupa. Aleluia. Quem pegou isso aí? Eles só conseguiram fazer umas cintinhas de figueira. Aquela parreirinha assim que você vê, né? Aqueles negócios assim, né? É só o que eles conseguiam fazer. E às vezes a gente tenta na nossa própria força, e é só o que a gente consegue fazer. Deus vestiu eles com pele. Foi necessário o sacrifício. Então, gente, a fé nos faz depender do jeito de Deus. E buscar o jeito de Deus e esperar a resposta correta e o modo correto, às vezes leva tempo. Tem coisa que é rápida, tem coisas que levam tempo. E por que leva tempo? Eu sempre falo, porque Deus está preparando um ambiente para receber você. Deus precisou criar o jardim antes de botar o homem no jardim. Número 2, Deus está preparando você. Muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. E se a gente for para aquilo antes do tempo, o nosso caráter não sustenta o nosso dom. E a gente perde tudo. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Você ouviu isso semana passada? Então Deus vai renovando a nossa vida até que, diga até que a promessa de Deus se cumpra. E o número 6, o último inimigo que a gente vê aqui em Gênesis também, é o medo. Gênesis capítulo 3, verso 8 até o verso 10. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim,
quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, gente, se a gente está com medo, isso significa que eu não estou confiando plenamente em Deus. Eu estou falando de coisas que o Senhor já nos falou. Eu sempre falo isso para você: subir aqui em cima, nessa plataforma, para falar a palavra de Deus, tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. A perna treme. O pensamento que sempre me vem, sendo aberto com vocês, é: Senhor, será que eu dou conta? Porque eu não posso depender da minha própria habilidade, da minha própria sabedoria, da minha própria eloquência. Eu tenho que depender de Deus. A Poli falou sobre isso aqui. O que transforma a nossa vida é nós nos abrirmos pro Espírito Santo. Eu quero atrapalhar menos. Eu preciso atrapalhar menos. Eu preciso, quanto mais eu dependo de Deus, mais eu ajudo você a ouvir a voz do Espírito Santo. Então Satanás vai tentar a gente com medo. E ao invés da gente correr para a responsabilidade que ele está colocando para nós, a gente vira para trás e pernas para que te quero, tipo Jonas. Porque eu não sou capaz. A gente não vai ser capaz. Porque o que transforma é a voz do Espírito Santo e não a voz do pregador. Aleluia. Tem gente que não gosta nem da minha voz. Aleluia. Olha só, Marcos capítulo 4, verso 40. Diz assim: você lembra? Jesus está no barco, e aquela situação toda, e vem o vento forte, e os discípulos se desesperam. Eles acordam Jesus no grito. Então Jesus lhes perguntou, depois de acalmar o mar: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Como é que ainda vocês não dependem de Deus para fazer o que vocês precisam fazer? E que palavra dura que Jesus diz. Gente, essa tempestade devia ser tão violenta que assustou a Pedro, Tiago e João, que eram pescadores experimentados. Olha os pescadores, aleluia, glória a Deus. O pescador experimentado, ele sabe da tempestade, mas a tempestade deve ter sido tão ruim, mas tão ruim, que até Pedro, Tiago e João no barquinho ficaram desesperados. O problema não é quando o medo bate, gente. Não foi o medo da tempestade que fez Jesus dizer a eles que eles não tinham fé. Entenda isso. Você lembra de Josafá? 2 Crônicas capítulo 20. Diz que aqueles povos se uniram e se apresentaram diante de Josafá. O pessoal falou: tem um exército ali. A Bíblia diz: Josafá teve medo. A Bíblia deixa registrado: Josafá teve medo. O problema não é ter medo, o problema é o que a gente faz com ele. Um pequeno barco numa grande tempestade é um lugar assustador. E o medo inicial em si não está errado. O que os discípulos escolheram fazer com medo é que fez toda a diferença. Por quê? Porque o medo cega a esperança e nos impede de vermos as possibilidades. Anota essa. O medo cega a esperança e nos impede de vermos as possibilidades. E Jesus tinha um propósito para eles, gente. Eles não estavam ali à toa. Olha só, Marcos 1,17. É só a gente lembrar daquilo que Deus fala para a gente. Marcos 1,17. A gente está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 1, Jesus chega para eles e fala assim: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Eles tinham sido pescadores de gente ainda? Não. Então a promessa ainda não tinha se cumprido. Então, se a promessa ainda não se cumpriu, Deus vai manter você até que a promessa se cumpra. Eles tinham que ter essa certeza no coração deles. Marcos capítulo 3, verso 13 até o verso 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eles já tinham começado a pregar? Não. Então ainda não tinham cumprido o propósito. Eles tinham que ter se lembrado: a gente não vai morrer. Por que a gente não vai morrer? Porque ele falou que a gente vai pregar e eu ainda não preguei.
Porque a Bíblia diz, porque Jesus diz que vou poder expulsar demônios. E eu ainda não expulsei nem um capirotinho. Aliás, você sabe qual é a esposa do diabo? Sabe qual é? A diabetes, você não sabia não? Se o Lu tivesse feito essa piada, essa é mais engraçada, é brincadeira. Lu é bom. Marcos capítulo 4, a gente começou no 40, 4:40. No 4:35, Jesus naquele momento tinha dito para a gente, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Não é talvez, se o vento deixar. Não é talvez, se as possibilidades não trouxerem impossibilidades. Nós vamos passar para o outro mar. Eles tinham que saber, no meio daquele negócio, daquele vulco-vulco, e água entrando, e o pessoal tentando tirar a água com um baldinho que sobrou da refeição anterior. Eles tinham que lembrar, nós estamos no meio dessa crise, mas nós vamos passar para outra margem. Por quê? Porque Jesus disse, vamos para a outra margem. É nessa hora que a gente se agarra nas promessas, e a gente não vive por aquilo que a gente vê. Naquele momento, os discípulos não dependeram da palavra de Jesus. Vocês vão pregar, eu vou enviar vocês, vamos para outra margem. Eles não dependeram da palavra. E por isso Jesus disse, vocês são tão medrosos, cadê a fé de vocês? Pode subir, tio. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte sobre esse texto: nossos medos são muitas vezes intensamente tolos, e quando os superamos, e nós mesmos olhamos para eles, ficamos cheios de vergonha por termos sido tão tolos. Nosso Senhor gentilmente censurou a incredulidade deles, porque era irracional. Muitas vezes os nossos medos são irracionais. Sabe aquela tempestade em copo d'água? Que a gente, quando olha para trás, a gente fala, gente, era um copinho de água balançado ali. E é isso que Jesus censura. Eu falei para vocês em Marcos 1, eu falei para vocês em Marcos 3, eu falei antes de começar a viagem, eu falei para vocês em Marcos 4:35, vamos para outra margem. É só confiar na palavra de Deus, gente. É fácil, sim ou não? Não, mas é possível. Sabe por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo. Aleluia. E Jesus diz, eu vou ascender e não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. E Ele vai lembrar a você todas as palavras que eu vos tenho dito. Meu Deus. Para terminar, é com o escudo da fé que nós podemos parar os dardos inflamados do diabo e cumprirmos a carreira que nos está proposta. Gente,